Olá, meu caro viajante cansado, e seja bem-vindo a este cantinho aconchegante da história. Antes de começarmos nossa jornada de volta aos salões de pedra e às praças lamacentas da época medieval, eu queria te dar as boas-vindas, caro ouvinte. Seja você alguém aninhado debaixo das cobertas, pronto para pegar no sono, ou simplesmente procurando relaxar com uma contação de histórias calma, fico muito feliz que você tenha escolhido se juntar a mim esta noite. Se não se importar, adoraria saber de que parte do mundo você está me ouvindo e que horas são por aí agora. É sempre um prazer ver a comunidade diversificada de entusiastas de história reunida aqui. Mas por agora, vamos deixar o estresse do mundo moderno derreter enquanto viajamos de volta a um tempo em que a própria noção de justiça era algo selvagem e imprevisível, e profundamente entrelaçado com a fé, o medo e a comunidade. Uma época em que ser acusado de um crime não iniciava um processo legal como o conhecemos, mas sim uma jornada perigosa por um labirinto de leis, superstições e julgamentos públicos. Imagine, se puder, um mundo sem uma força policial organizada, sem carros de patrulha, sem detetives forenses, sem a linha direta de emergência para qual ligar. Neste mundo, quando um crime era cometido, a responsabilidade de capturar o culpado não recaía sobre um oficial, mas sobre a própria comunidade. A justiça não era uma instituição distante, era um dever visceral e imediato. Vamos começar nossa história não com um juiz ou um rei, mas com um grito. Um grito que ecoa por uma pequena aldeia inglesa, cortando o ar frio da manhã. Imagine uma pequena aldeia medieval, um aglomerado de casas de pau a pique com telhados de palha cercada por campos abertos. A vida aqui é regulada pelo sol e pelas estações. É uma existência comunal, onde todos conhecem os negócios de todos. E é essa proximidade que forma a primeira linha de defesa da lei. De repente, a porta de uma cabana se abre com um estrondo. Uma mulher corre para a viela enlameada, o rosto contorcido em pânico. "Ladrão! Ladrão!" ela grita. "Pegaram o meu único porco!" O que acontece a seguir não é um chamado para a polícia, mas o início de algo conhecido como o clamor e o grito, hue and cry. O grito dela é um alarme, uma convocação. Ao ouvi-lo, cada homem fisicamente capaz da aldeia tem a obrigação legal de largar o que está fazendo, seja arar o campo, consertar uma cerca ou beber na taverna e se juntar à perseguição. Não fazer isso não era apenas uma falha moral, era um crime em si. Se a aldeia não conseguisse levantar o clamor e o grito e perseguir o criminoso, a própria aldeia poderia ser multada pesadamente pelo senhor local ou pelo xerife. A justiça era um esforço de equipe, impulsionado pelo medo tanto do criminoso quanto da punição por inação. Agora, visualize a cena. Homens saindo de suas casas, alguns com ancinhos, outros com foices ou simplesmente com as mãos nuas. Eles se espalham, seguindo a direção que a mulher aponta. O som de seus pés batendo na lama e os seus gritos se juntando aos dela cria uma onda de pânico e propósito que varre a aldeia. O criminoso, se ainda estiver por perto, agora tem uma turba inteira em seu encalço. Não havia interrogatório nem mandado de prisão, a captura era a prioridade. Se o ladrão fosse pego em flagrante, com a mão vermelha, um termo que originalmente se referia a ser pego com o sangue de um animal abatido ou de uma vítima nas mãos, seu destino poderia ser selado ali mesmo. Em alguns casos, uma execução sumária poderia ocorrer, especialmente se o crime fosse grave. A justiça era rápida, brutal e pública. Mas, e se o suspeito não fosse pego imediatamente? E se ele escapasse para a floresta ou se escondesse em outra aldeia? É aqui que a teia da justiça se torna mais complexa e o destino de um indivíduo passa das mãos da multidão para as dos tribunais. Uma vez que um suspeito era capturado, a questão não era simples como culpado ou inocente. A primeira pergunta era: quem tem o direito de julgá-lo? Na Idade Média, a justiça não era um sistema único, mas um mosaico confuso de jurisdições sobrepostas, cada uma com suas próprias regras, tribunais e punições. Havia principalmente 3 tipos de tribunais. Primeiro, havia o Tribunal Senhorial, Manor Court. Este era o tribunal mais local e comum, presidido pelo senhor feudal ou seu administrador. Ele lidava com as pequenas disputas da vida cotidiana, um aldeão que não cumpriu seu dia de trabalho obrigatório nos campos do senhor, uma disputa sobre os limites de um terreno ou pequenas dívidas.
As punições eram geralmente multas, pagas em dinheiro, produtos ou trabalho extra. Era um sistema projetado para manter a ordem e garantir que a propriedade do senhor funcionasse sem problemas. Em seguida, vinham os tribunais reais, Royal Courts. Estes lidavam com os crimes mais graves, conhecidos como Pleas of the Crown, súplicas da coroa. Assassinato, traição, estupro, incêndio criminoso e roubo em grande escala eram assuntos do rei. Juízes viajantes, conhecidos como Justices in Hire, percorriam o país realizando sessões de tribunal para ouvir esses casos. A justiça do rei era mais formalizada, mas também muito mais severa. Aqui, a vida e os membros de uma pessoa estavam em jogo. Finalmente, havia os tribunais eclesiásticos, Church Courts. A Igreja Católica tinha seu próprio sistema legal completo, que operava paralelamente à lei secular. Esses tribunais julgavam clérigos, padres, monges, mas também leigos por pecados e crimes morais. Blasfêmia, heresia, adultério e até mesmo não pagar o dízimo à igreja poderiam levá-lo a um tribunal eclesiástico. As punições aqui eram muitas vezes de natureza espiritual, penitência, peregrinação, excomunhão, mas podiam ser terrivelmente humilhantes. O acusado poderia ser forçado a andar descalço pela paróquia, vestindo apenas uma túnica branca e segurando uma vela, confessando publicamente seus pecados. Este labirinto de tribunais criava um sistema complexo onde um crime poderia ser julgado de maneiras muito diferentes, dependendo de quem você era e onde o cometeu. Mas, independentemente do tribunal, o desafio fundamental permanecia: como determinar a culpa ou inocência em uma era sem ciência forense? A resposta, por muitos séculos, não estava na evidência, mas na fé. Imagine-se agora em uma igreja fria e úmida. O ar está pesado com o cheiro de incenso e medo. Você é o acusado, talvez o homem que roubou o porco. Não há testemunhas oculares confiáveis, apenas a sua palavra contra a da acusadora. Como o tribunal decide? Por séculos, a resposta foi o julgamento por ordalho. A lógica por trás do ordalho era simples e aterrorizante. Acreditava-se que Deus não permitiria que um inocente sofresse. Portanto, o suspeito seria submetido a um teste perigoso, e o resultado seria interpretado como um veredito divino. Havia vários tipos de ordalho. Um dos mais comuns era o ordalho do ferro quente. Um pedaço de ferro pesando cerca de 1 quilo era aquecido em um fogo sagrado. O acusado tinha que carregá-lo por uma distância de 3 passos e depois largá-lo. Sua mão era então enfaixada e selada pelo padre. 3 dias depois, a bandagem era removida. Se a ferida estivesse cicatrizando de forma limpa, ele era considerado inocente. Deus o havia curado. Se estivesse infeccionada e purulenta, ele era culpado. Havia também o ordalho da água quente. O acusado tinha que mergulhar o braço em um caldeirão de água fervente para pegar uma pedra. Novamente, a cicatrização da queimadura determinaria seu destino. Para as mulheres, ou para crimes menos graves, havia o ordalho da água fria. O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago que havia sido abençoado por um padre. Como a água benta rejeitaria o mal, acreditava-se que um culpado flutuaria. Uma pessoa inocente, sendo pura, seria aceita pela água e afundaria. Claro, eles tinham uma corda amarrada à pessoa para puxá-la para fora. Na maioria das vezes. Esses rituais não eram apenas testes físicos, eram eventos profundamente religiosos e cerimoniais. O acusado muitas vezes passava 3 dias jejuando e rezando antes do ordalho. O padre conduzia uma missa solene, implorando a Deus que revelasse a verdade. Para as pessoas da época, não era superstição. Era a mais alta forma de justiça, colocando o destino de uma alma diretamente nas mãos de Deus. No entanto, em 1215, o Quarto Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Inocêncio III, proibiu os clérigos de participarem dos julgamentos por ordalho. Sem a bênção da Igreja, o sistema perdeu sua legitimidade divina. A justiça medieval foi forçada a encontrar um novo caminho.
um que lentamente se afastaria da intervenção divina e se aproximaria do julgamento humano. Com o fim do ordalho, os tribunais ingleses enfrentaram uma crise. Como poderiam determinar a culpa? A solução que surgiu foi a semente do sistema que usamos hoje, o júri. No entanto, um júri medieval era muito diferente do que imaginamos. Eles não eram um grupo de 12 estranhos imparciais. Em vez disso, o primeiro tipo de júri, o júri de apresentação, era composto por homens locais que conheciam o acusado e a comunidade. Seu trabalho não era ouvir evidências, mas sim usar seu conhecimento local para decidir se a acusação era crível o suficiente para ir a julgamento. Eles eram mais como testemunhas da comunidade do que juízes dos fatos. Aos poucos, isso evoluiu para o júri de julgamento, petit jury. O acusado tinha a opção de se submeter ao veredito de 12 de seus vizinhos. Esses homens juravam dizer a verdade. Jurer, em francês, significa ter jurado, com base no que sabiam e ouviam. Isso não era necessariamente um sistema mais justo no início. Em uma pequena aldeia, preconceitos, boatos e vinganças pessoais podiam facilmente influenciar o veredito de um júri. Se você fosse um forasteiro ou tivesse uma má reputação, suas chances eram pequenas. No entanto, representou uma mudança monumental. A responsabilidade pela justiça estava sendo transferida de Deus para a comunidade. O sistema também tinha suas peculiaridades. O que acontecia se um acusado se recusasse a ser julgado por um júri? Ele não podia ser julgado à força. Para persuadi-lo, os tribunais desenvolveram uma prática terrível chamada peine forte et dure, castigo forte e duro. O prisioneiro era deitado no chão da cela e uma tábua de madeira era colocada sobre o seu peito. Pesos eram adicionados à tábua a cada dia, esmagando-o lentamente até que ele concordasse com o julgamento ou morresse. Por que alguém escolheria uma morte tão horrível? Porque se um homem morresse sem ser condenado, seus bens não poderiam ser confiscados pela coroa e passariam para sua família. Era um último ato de sacrifício por seus entes queridos. Uma vez que um veredito de culpado era proferido, a punição raramente era uma sentença de prisão. Prisões como as conhecemos hoje eram raras e caras. Elas eram usadas principalmente para manter os acusados antes do julgamento. A punição medieval tinha 3 objetivos principais: compensação, humilhação e dissuasão. Para crimes menores, a punição mais comum era uma multa. Você roubou o porco, você paga o valor do porco de volta, mais uma multa para o senhor ou vei. A justiça era muitas vezes uma transação financeira. Para crimes que perturbavam a ordem social, a humilhação pública era fundamental. O objetivo era envergonhar o criminoso e reforçar as normas da comunidade. O pilorinho, o tronco, eram instrumentos favoritos. O culpado era trancado em praça pública, com a cabeça e as mãos, ou os pés, presos. Ele ficava lá por horas, ou mesmo dias, à mercê da multidão. As pessoas podiam zombar dele, cuspir nele ou atirar lixo e esterco. Era uma forma de degradação social que podia marcar uma pessoa para o resto da vida. A pena de morte, geralmente por enforcamento, era reservada para os crimes mais sérios. As execuções não eram eventos privados. Eram espetáculos públicos, muitas vezes realizados em dias de mercado para garantir a maior audiência possível. Multidões se reuniam para assistir, transformando a morte em uma sombria forma de entretenimento e uma lição assustadora. A mensagem era clara: este é o destino daqueles que desafiam a lei do rei. A brutalidade dessas punições não era sadismo aleatório. Era uma forma de controle social em uma era sem vigilância constante. O medo da dor e da vergonha pública era a principal ferramenta do Estado para manter a população na linha. Em meio a esse sistema de justiça muitas vezes implacável, havia uma última e desesperada esperança para o fugitivo: o direito de santuário. Acreditava-se que certos lugares sagrados, principalmente igrejas e mosteiros, estavam sob a proteção direta de Deus. Se um criminoso conseguisse chegar a uma igreja antes de ser capturado, ele estava legalmente a salvo de seus perseguidores. Ao tocar na porta da igreja ou no anel de santuário, um grande anel de bronze encontrado nas portas de algumas catedrais, ele invocava a proteção da igreja. Uma vez dentro, ele não podia ser removido à força.
A violação do santuário era um pecado grave e um crime contra Deus e a igreja. O fugitivo podia permanecer na igreja por até 40 dias. Durante esse tempo, ele era alimentado pelos paroquianos ou monges. Mas o santuário não era uma libertação. Era uma pausa. No final dos 40 dias, o criminoso tinha uma escolha a fazer. Ele poderia deixar a igreja e enfrentar o julgamento nos tribunais seculares, ou poderia concordar em abjurar o reino, confessar seu crime e jurar deixar a Inglaterra para sempre. Se ele escolhesse a abjuração, uma cerimônia sombria se seguia. Ele era despojado de suas posses, vestido com uma simples túnica de penitente e recebia uma cruz de madeira para carregar. Ele então tinha que caminhar descalço até o porto mais próximo, sem se desviar da estrada principal, e pegar o primeiro navio que partisse. Se não encontrasse um navio, ele tinha que caminhar até o mar todos os dias e entrar na água até os joelhos, como um sinal de que estava tentando partir. Retornar à Inglaterra sem a permissão do rei significava a morte certa. Era um exílio permanente, uma morte social em vez de uma morte física. E assim, caro ouvinte, nossa jornada pela teia da justiça medieval chega ao fim. Foi um sistema nascido da necessidade, moldado pela fé e executado pela comunidade. Era, aos nossos olhos modernos, cheio de brutalidade, superstição e inconsistência. Um sistema onde o destino de um homem poderia depender da cicatrização de uma queimadura, da opinião de seus vizinhos ou de sua velocidade em alcançar a porta de uma igreja. No entanto, em meio ao caos, podemos ver os primeiros vislumbres dos princípios que valorizamos hoje. A ideia de que uma comunidade inteira é responsável pela paz. A busca, ainda que falha, por uma autoridade superior, seja Deus ou um júri de pares, para mediar conflitos. A noção de que a justiça, para ser eficaz, deve ser vista por todos. Eles não tinham nosso conhecimento, nossa ciência ou nossos ideais de direitos humanos. Eles viviam em um mundo mais perigoso e incerto, e seu sistema de justiça refletia essa realidade. Eles se agarravam à ordem que podiam criar, usando as ferramentas que possuíam, a fé, o medo e os laços inquebráveis de sua pequena comunidade. Então, da próxima vez que você pensar sobre a lei, sobre um julgamento ou sobre a simples segurança de sua casa, pare um momento para se lembrar daqueles que vieram antes. Lembre-se do grito na aldeia, da mão queimada, do sino da igreja soando para um fugitivo. E, acima de tudo, lembre-se do espírito humano, sempre lutando, sempre buscando, mesmo na mais escura das noites, por um vislumbre de justiça e verdade. Obrigado por se juntar a mim neste cantinho aconchegante da história. E lembre-se, se você gostou do nosso tempo juntos, eu adoraria se você se inscrevesse e compartilhasse essas histórias. Há muitos outros contos para explorarmos, mas por enquanto desejo-lhe uma boa noite. Fique seguro, fique em paz e nos vemos na próxima vez para outra jornada ao passado. Bons sonhos!